Tudo bem com você? Nesse vídeo vou mostrar como usar a validação de dados. Mas para que serve isso? A validação de dados vai garantir que os dados digitados na sua planilha estejam coerentes. No vídeo eu vou mostrar como usar a validação de dados para os diferentes tipos de dados, data, valor, texto, os tipos de aviso e comportamento que a ferramenta vai ter quando os dados não forem válidos. Nós vamos aprender também a colocar uma mensagem dizendo o que deve ser digitado em cada célula e como testar os dados digitados. Veja esse vídeo até o final para compreender bem as nuances desta ferramenta. Eu sou o professor Vlamir e espero que aprenda muito com este material. Vamos usar esse exemplo. Nesta planilha, eu preciso calcular o valor final, é a quantidade vezes o valor, menos R$50 de desconto para as pessoas ativas. Esta é a fórmula que usarei para calcular o valor final. Mas olha, apenas para a Mafalda o cálculo deu certo, para todos os outros deu errado. O que aconteceu? Vamos ver aqui. Nem para o Manuelito nem para o Miguelito foram aplicados descontos. Felipe e a Suzanita ficaram sem resultados, ficaram com erro. Por quê? No caso do Manuelito e do Miguelito, percebam que a minha fórmula testa se está escrita a palavra sim nessas células. Se eu colocar S ou OK, ou mesmo sim com um espaço a mais, ele não vai considerar o desconto. E como garantir que as pessoas vão digitar exatamente como você planejou, sem nenhum espaço de diferença? Nesse caso da Suzanita, era uma quantidade. Por que alguém escreveu uma palavra ali? Lógico que vai dar erro. E aqui não é R$100, isso é um texto, não é número, não tenho como multiplicar esse texto por uma quantidade. Desse jeito não funciona, você vai ter um trabalho de criar a planilha e não poderá utilizar nenhuma fórmula ou nenhuma ferramenta porque os dados não estão coerentes. A solução para isso é a validação de dados. Mas como preparar a validação de dados? Nós selecionamos as células onde queremos validar os dados, vamos na guia Dados e clicamos em Validação de dados. Estou mostrando aqui em duas versões do Excel. Na janela que abrir, procure Configurações. Está vendo que está escrito Permitir? Que tipo de dado você quer nesse caso? Nós queremos para cá um número inteiro, que é a quantidade. Selecionado o número inteiro, eu posso escolher se é maior que um valor, menor que outro valor, maior ou igual, está entre dois números. Então você vai escolher isso conforme a sua necessidade. No nosso exemplo, qualquer número positivo é válido, ou seja, qualquer número maior ou igual a 0. Clico em OK e se eu tento escrever uma letra, por exemplo, nessa coluna, ele já me dá a mensagem de erro. Nós podemos melhorar isso. O problema é que essa mensagem não diz muito sobre o que aconteceu. Quem estiver digitando pode ficar confuso. Nós podemos melhorar isto. Selecione novamente os dados, clique em Validação de dados e vá na guia Alerta de erro. Está vendo o estilo? Escolha o estilo Parar. No título e na mensagem de erro, escreva uma explicação como você quer que apareça para a pessoa que está digitando. Se agora digitar um valor errado, será essa mensagem que irá aparecer. Ao escolher os estilos, nós temos 3 opções. A primeira é parar, ele só aceitará o valor que esteja dentro da regra, como nós vimos agora. Eu tenho a opção de escolher aviso. Se o valor digitado estiver fora da regra, ele avisará o erro e pergunta se você aceita ou não. A terceira opção é informações. Ele apenas avisa do erro e tem o botão OK. Você pelo menos foi informado. Conforme a sua necessidade, você escolhe qual dessas opções de estilo é melhor para você. Temos mais um outro recurso bastante útil. Quando selecionamos validação de dados, podemos colocar um texto em mensagem de entrada também. Assim, quando clicamos na célula, vai aparecer esse pequeno lembrete do que deve ser digitado ali. Bom, isso pode ser um pouco chato, pode atrapalhar ler sua planilha. No meio daquela tabela que você está sempre digitando, melhor é não ter essa informação. Agora, naquelas células que muito eventualmente serão escritas, isso pode ajudar a pessoa a entender o que deve ser escrito nesse lugar.
E quais tipos de dados o Excel pode verificar? Ora, aqui na validação de dados, na primeira guia Configurações, veja as opções de permitir. Você pode permitir números inteiros, número decimal, ou seja, com vírgula, uma lista de valores. Este é muito utilizado, nós vamos dar um exemplo daqui a pouco. Uma data, para aceitar só datas válidas, você pode limitar antes ou depois de uma data ou entre duas datas. Isso é muito importante, nós vemos muitas datas escritas erradas nas planilhas. Eu também posso escolher horas, ou quando for texto, eu posso dizer o comprimento, dizendo, olha, tem que ser de tantos caracteres até tantos caracteres. Só considero correto se tiver mais do que 10 letras, ou se tiver menos do que 5 letras, a quantidade de letras, de caracteres. Espaço também é caractere, símbolo também é caractere. E a opção personalizado permite criar uma fórmula para definir o que é válido. Quando escolhemos lista, nós temos duas maneiras de tratar. Nós temos um exemplo na nossa planilha, aqui no ativo, onde deve-se escrever apenas sim ou não. Seleciono as células, entro na validação de dados, em permitir escolho lista e em fonte escrevo sim, ponto e vírgula, não. Posso escrever todas as listas de opções que eu tiver separados por ponto e vírgula. Fazendo dessa maneira, ele terá o seguinte comportamento. Letras maiúsculas e minúsculas serão importantes. Ele vai diferenciar, se não tiver igual, ele vai rejeitar. Por outro lado, se você digitar espaços depois da palavra, o Excel irá aceitar e isso possivelmente dê problemas nas suas fórmulas. O melhor talvez seja criar uma lista na sua planilha ou em outra planilha com as palavras que podem ser digitadas, e em fonte você seleciona essas listas. Essa lista pode estar em outra planilha, em outra aba do seu arquivo, ok? Fazendo assim, maiúscula e minúscula não são importantes, até porque na fórmula não vai ser importante mesmo, e ele não aceitará se tiver espaços a mais. Esse é o uso que eu recomendo normalmente. Usando a validação de dados como lista, ao clicar na célula, você terá uma seleção pelo mouse. Aparecerá uma lista suspensa com todas as opções que você tem. Sim, você ainda pode digitar o valor, desde que seja idêntico ao que tem na lista, mas fica bem prático selecionar os valores com o mouse também. Você já se inscreveu no canal para receber todos os vídeos e aprender mais sobre o Excel? Se você já tem a sua planilha preenchida, entenda que a validação de dados não muda os valores que já estão digitados. Ele só vai atuar no momento da digitação. Então nós temos mais uma ferramenta. Eu criei a validação de dados, já viam os dados digitados. Ou então eu coloquei a opção de informações, em que a pessoa podia confirmar para aceitar as informações, mesmo fora das regras. E aí agora eu quero conferir o que está fora da regra. Então, se eu vou em validação de dados, em vez de clicar no centro do botão, eu clicar próximo a esse triângulo preto, eu vou abrir um outro menu e nesse menu eu escolho circular dados inválidos. Aguarde alguns segundos que os dados inválidos vão aparecer com um círculo, uma elipse vermelha. Esses círculos são temporários. Assim que você pedir para apagar ou então simplesmente salvar o arquivo, ele já irá apagar e você continua usando a planilha normalmente. E se sua planilha for muito grande, ele mostrará apenas os 250 primeiros erros. Usar a validação de dados é importante em todas as planilhas. Aliás, toda boa planilha tem que ter uma boa formatação que já direcione o uso da planilha, que já indique onde estão as informações, onde estão as fórmulas, onde estão os resultados. A validação de dados para garantir que os dados digitados serão coerentes e as fórmulas vão funcionar como previsto. E por último, proteger a planilha para evitar das pessoas modificarem ou alterarem alguma fórmula. Eu sou a Mafalda e os nomes da planilha são de meus amigos. Eu sou um personagem criado pelo Kino. Eu estou muito feliz com esta homenagem. Para fazer boas planilhas, não basta conhecer apenas as fórmulas. A maneira como os dados são organizados e como os dados são validados também é muito importante. Continue assistindo mais vídeos do canal para continuar aprendendo. Obrigado e até mais!